Olá, sejam bem-vindos! Hoje nós vamos para o passo 8 da nossa investigação de surto. Na aula de hoje, refinar hipóteses e ou estudos adicionais, nós vamos contar com a nossa sócia e voluntária para essa aula, Kellen Cavalcante. A Kellen, ela é epidemiologista, médica veterinária, é mestre e doutoranda em saúde pública. Tô colando porque o currículo dela é enorme. Mas o mais interessante de tudo isso é que ela tem experiência em diferentes investigações de surto e eu conheci a Kelly muitos anos atrás, antes mesmo da ProEP existir, quando nós trabalhávamos como organização internacional e ela trabalhou conosco na questão de vigilância da melioidose, então tem uma baita experiência para compartilhar conosco. Um dos pontos que eu gostaria de destacar no currículo dela é que ela já foi tutora do programa de epidemiologia de campo do estado do Ceará. Isso mesmo, é o que eles chamam de EpiSUS fundamental. Lembra que eu comentei com vocês do EpiSUS? Então, é o mesmo treinamento focado para epidemiologia de campo e agora no nível de linha de frente. Então, ela também foi tutora justamente por essa experiência aí, com mais de 13 anos na área de investigação de surto e da vigilância. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho a honra de apresentá-la porque foi uma das pessoas que primeiro se ofereceu quando nós começamos com essa estratégia do Epiflix. Então, foi uma das nossas primeiras voluntárias. Tem um coração enorme, uma vontade enorme de trabalhar com saúde pública e de nos apoiar. Então, espero que vocês gostem, porque ela tem aí um coração enorme para compartilhar conosco. E, óbvio, muita experiência. Um abraço. Olá a todos, sou Kellen Cavalcante, sou médica veterinária, epidemiologista e doutoranda em saúde pública. Atualmente exerço a função de assessora técnica da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Sou sócia da ProEP e membro do Grupo de Estudos em Doenças Antropozoonóticas da Universidade Federal do Ceará. Já participei de algumas investigações de surtos, como melioidose, mialgia aguda a esclarecer, doença transmitida por alimento, meningite, sarampo, influenza, eventos adversos à hemodiálise, DCJ e raiva animal. Estou muito satisfeita em dar seguimento a essa série de aulas sobre os passos da investigação de surtos. E aí, como objetivos da aula, eu pretendo relembrar os passos da investigação de surtos, formular e refinar as hipóteses, identificar os tipos de estudos epidemiológicos, conhecer a epidemiologia analítica com foco nos estudos complementares, calcular os indicadores da epidemiologia analítica, definir e especificar o estudo de caso-controle na prática, discutir algumas experiências, identificar os desafios do passo 8 e vou para as considerações finais. Sabe-se que a epidemiologia aplicada é a ferramenta básica para compor as respostas requeridas e orientar o controle, prevenção e proteção em face de eventos de interesse de saúde pública. E essa epidemiologia aplicada, ela possibilita a criação de evidências para subsidiar a formulação de ações, programas, de políticas de saúde, bem como de desenvolvimento das ações de educação em saúde. Eu costumo comparar a um quebra-cabeça, né, que cada peça é importante e compõe um todo que é a epidemiologia aplicada, essa ferramenta tão complexa e dinâmica. E uma das tarefas mais interessantes e desafiadoras para um epidemiologista é, sem dúvida, conduzir uma investigação de campo, né? Por exemplo, a investigação de surtos, que requer uma intervenção oportuna, uma intervenção imediata, ou seja, uma investigação com duração e extensão limitadas no tempo. E embora as atividades geralmente ocorram simultaneamente, é conceitualmente mais fácil considerar cada uma delas separadamente de forma sistematizada, por meio dos passos da investigação de surtos. E aí, ao longo dessa série de aulas que a ProEP está oferecendo,
Nós já aprendemos sobre como preparar para trabalhar no campo com a Érica Rosseto. Aprendemos como estabelecer a existência de um surto com a Daniele Lemos. A confirmar o diagnóstico, que é o terceiro passo, com Alexandre Menezes. Aprendemos também a identificar e registrar os casos com Áurea Ribeiro. Organizar os dados por pessoa, tempo e lugar, com a Verusca Maia. Aprendemos também a formular hipóteses com a Maria Cristina e avaliar as hipóteses com Sérgio Beltrão. E hoje, dando seguimento, nós vamos aprender um pouquinho sobre o passo 8, que é refinar as hipóteses e realizar estudos complementares, que é um passo importantíssimo para confirmar ou descartar as hipóteses levantadas inicialmente. Mas aí perguntamos o que são hipóteses? A gente precisa relembrar o conceito. Hipótese, relembrando o que já foi dito nas aulas anteriores, é uma estimativa acerca de uma associação entre exposição e resultado, ou sobre o modo de transmissão. Ela representa uma excelente oportunidade para compreender o surto e ter uma percepção geral da fonte e do modo de transmissão mais prováveis. Entretanto, a exposição que causa a doença ela deve ser determinada. Sempre considerar isso, que são conjecturas plausíveis ou explicações provisórias sobre 3 grandes aspectos que são importantes ser lembrados aqui nesta aula. Quais são os aspectos dessas hipóteses que têm que ser considerados? A fonte provável do agente causal do surto é um aspecto, o modo de transmissão provável do surto é um outro aspecto importante, além da exposição associada a um maior ou menor risco de adoecer. E aí essa síntese racional da informação disponível desses aspectos das hipóteses deve necessariamente vir acompanhada de recomendações específicas para implementar as medidas de controle de adoção imediata. O levantamento de hipóteses que expliquem exposições específicas que podem ter causado a doença, testando essas hipóteses por meio da aplicação de métodos estatísticos apropriados, é considerado um passo importante para confirmar ou descartar as hipóteses levantadas, sempre usando como ferramenta os métodos estatísticos apropriados. Então, refinar as hipóteses é o mesmo que comparar as hipóteses com as evidências reunidas. E aí uma investigação epidemiológica, sempre ela envolve o exame do doente, o exame dos seus contatos, com detalhamento da história clínica e de dados epidemiológicos. Tem também a coleta de amostras para laboratório, quando indicada, a busca de casos adicionais, que pode ser uma busca ativa ou uma busca passiva, a identificação dos agentes infecciosos quando se tratar de doença transmissível, a determinação de seu modo de transmissão ou de ação, a busca de locais contaminados, a busca de vetores e a identificação de fatores que tenham contribuído para a ocorrência dos casos. E aí, para refinar as hipóteses, são necessárias algumas evidências, como já foi dito. São as evidências laboratoriais, evidências clínicas, tem também as evidências ambientais e as evidências epidemiológicas. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. As evidências laboratoriais, ela tem a ver com a coleta de amostras clínicas de pacientes, de alimentos, de utensílios e de água para confirmação do agente etiológico. Complementa a investigação epidemiológica. As evidências ambientais é a realização de investigação do local de ocorrência, do ambiente. Geralmente está sob a responsabilidade da vigilância sanitária. Um exemplo é doença transmitida por alimentos, que requer uma inspeção sanitária do local, que pode ser um local restrito, como uma creche, como uma escola. E aí precisa
estar sempre com a composição da equipe bem formada, né? Além de alguém da vigilância epidemiológica, tem que ter alguém da vigilância sanitária, tem que ter também alguém do laboratório para compor essa equipe, sempre lembrando daqueles primeiros passos de investigação, sempre planejando as etapas, realizando as reuniões iniciais, compondo uma equipe completa que será necessária para participar daquela investigação específica. Então, também as evidências ambientais estão incluídas nessa etapa de refutar as hipóteses. E as evidências clínicas nós conseguimos identificar quando buscamos informações sobre as manifestações clínicas do paciente, né? Por meio dos prontuários médicos, pode ser também por inquérito aos próprios doentes ou aos familiares desse doente. Devem estar incluídas na definição de caso, né? A depender da doença ou do evento investigado, que tem sempre que ser um componente, uma informação incluída na definição de caso. E quanto às evidências epidemiológicas, para ter essas evidências epidemiológicas, são utilizados formulários com entrevistas aos envolvidos no surto, né? Os doentes e os não doentes, para a detecção o quê? Do veículo, da fonte de transmissão, da identificação do provável agente etiológico e sempre está sob a responsabilidade da equipe de vigilância epidemiológica. Alguns instrumentos, eles são utilizados para conter, né, para produzir essas evidências epidemiológicas, como formulário para coleta de dados, que vai depender de cada agravo ou doença, porque tem que ter as variáveis específicas, as variáveis que têm a ver com aquela doença, né? Geralmente são características de pessoa, né? Como sexo, nome, idade. Tem também sintomas, podem ter sintomas nesse formulário. Pode ter outras variáveis, até variáveis ambientais também. Então, esse formulário ele é construído a partir de cada investigação, né? Não existe um formulário padrão. Cada doença ou agravo investigado tenha o seu formulário específico, né? Então, esse formulário ele vai ajudar para coletar os dados, que é uma etapa importantíssima para que conseguimos pensar nas hipóteses. Outra característica importante, como uma evidência epidemiológica, é uma característica de tempo, né? Podemos adquirir essa característica por meio da elaboração de uma linha do tempo dos casos, por exemplo, né? Que é muito importante para conseguirmos visualizar quando iniciou o sintoma, a provável transmissão iniciou quando, quantos dias antes do início dos sintomas, quando foi que o paciente procurou a unidade de saúde, ele ficou internado durante alguns dias, por quantos dias, e aí a evolução foi em qual dia, quanto tempo entre o início da doença e a evolução. Esse paciente curou, esse paciente evoluiu a óbito. Então, quando a gente consegue visualizar uma linha do tempo, né, conseguimos ter evidência epidemiológica importante também. Outra evidência epidemiológica são os recursos tecnológicos, né, muito utilizados, principalmente nos tempos atuais, né, podemos lançar mão de utilizar programas estatísticos, né, como o EpiInfo, como o Stata, por exemplo. Tem os sistemas de informações geográficas para análise espacial, para elaboração de mapas. Então, são recursos tecnológicos complementares que estão sendo muito utilizados e que ajudam muito na descrição da doença, né, na investigação, pensando sempre naquela tríade da epidemiologia que a pessoa, tempo e lugar. Não podemos falar de mapeamento, né, de uma análise espacial, sem lembrar do John Snow, que é o pai da epidemiologia, né, que na epidemia de cólera em Londres, né, em 1854,
já associou espacialmente as mortes por cólera e o suprimento de água, mesmo sem conhecer o seu agente etiológico. E aí a epidemiologia, ela possibilita implicar a fonte de transmissão, além de indicar uma ação mais apropriada de saúde pública. Já as evidências laboratoriais, elas podem possibilitar a confirmação, né? Confirmação daquele agente etiológico e tornar mais confiáveis os achados. Pode ser identificado o agente etiológico como um fator importante para se definir o tipo de estudo a ser utilizado na investigação. E aí, como as etapas da epidemiologia, nós temos a etapa descritiva, a analítica, né? E a resposta propriamente dita, né? Na fase descritiva, sempre respondendo às perguntas quem, quando e onde, ou seja, novamente enfatizando a tríade conhecida da epidemiologia, pessoa, tempo e lugar, porque é essencial para identificar e caracterizar a ocorrência de uma situação epidêmica. Já na fase analítica, podemos responder perguntas como por quê, né? Qual é a causa desse surto? Como? Quais os fatores de risco ou os modos de transmissão desse surto? Então, essas perguntas, essa etapa analítica, ela proporciona um enfoque básico para gerar hipóteses, para gerar inferências e previsões sobre o modo de transmissão e as prováveis exposições associadas a um maior risco de adquirir a doença ou evento de saúde investigado. E a depender do surto, apenas os dados descritivos, eles são suficientes para se demonstrar a causa do surto. Às vezes, só com os dados descritivos dá para comprovar, né, aquele surto que a gente está investigando. E quando as evidências epidemiológicas, as evidências clínicas, laboratoriais e ambientais, elas são suficientes para apoiar as hipóteses, torna-se desnecessário o teste formal da hipótese, pois os fatos estabelecidos já são suficientes. Mas, né, quando as circunstâncias são menos evidentes, deve-se lançar mão da epidemiologia analítica, cuja característica principal é a utilização de um grupo de comparação. Então, sempre a gente vai lembrar que quando se tem epidemiologia analítica, tem sempre um grupo de comparação. Reconhecendo que nem as doenças, nem as epidemias ocorrem ao acaso na população, o epidemiologista ele precisa comparar grupos de população a fim de detectar as causas que aumentam o risco de adoecer ou apresentar determinado desfecho em saúde, e propor com isso as medidas de controle e intervenções sanitárias que modifiquem positivamente essa situação observada. Então, a epidemiologia analítica ela é utilizada para surtos, onde há várias exposições envolvidas e a causa ela não está completamente clara. As hipóteses são testadas comparando grupos de doentes, que são os casos, e os grupos dos não doentes, né, que são os controles, que se expuseram ou não a cada um dos fatores suspeitos. O que é que a epidemiologia analítica pode nos responder, né? Obtemos respostas de qual a magnitude do problema, quem foi afetado, quais os fatores associados ao problema investigado. Outra resposta é qual a causa do problema, qual o efeito de uma intervenção, além de uma resposta sobre qual a estratégia mais eficaz e eficiente. E aí agora falando um pouquinho dos indicadores de morbidade, que são indicadores da epidemiologia analítica, né? Lembrando a todos que a morbidade ela expressa a presença da doença ou condição patológica. E aí temos como principais indicadores de morbidade coeficiente de prevalência, coeficiente de incidência e a taxa de ataque. Conhecendo um pouquinho cada indicador, né, o coeficiente de prevalência é um indicador de morbidade que mede o número total de casos ou eventos existentes em um determinado ponto no tempo.
né? É a relação entre o número de casos existentes, que é o número total, tanto casos novos como antigos, de uma determinada doença, e o número de pessoas na população em um determinado local e período. O que é que esse indicador ele descreve? Ele descreve a força com que subsistem as doenças na coletividade. E aí, na interpretação da medida de prevalência, deve sempre lembrar que a mesma depende do número de pessoas que desenvolveram a doença no passado e continuam doentes no presente. E aí, a fórmula, né, da prevalência é o número de casos existentes dividido pela população no mesmo local e período, multiplicado por uma constante, que pode ser por 100, por 1000, por 10.000. E o coeficiente de incidência, ele já é a relação entre o número de casos novos de uma determinada doença e o número de pessoas na população em um determinado local e período, né? Já não entra todos os casos, só os casos novos no numerador. É um indicador que mede a frequência de casos novos de tal doença em determinado local e período. E traduz a ideia de intensidade com que acontece a morbidade em uma população. Quanto à taxa de ataque, outro indicador muito utilizado nas investigações de surto, né, especificamente, por exemplo, quando tem surto de DTA, né, é uma taxa de incidência de uma doença em uma população específica ou em um grupo bem definido de pessoas expostas ao risco de serem acometidas por essa doença, geralmente limitado a uma área e tempo restritos. Por isso que eu dei o exemplo de um surto de DTA, né? Qual é o objetivo desse indicador? É identificar a fonte de infecção nos surtos de uma determinada doença em um local onde o grupo populacional é bem definido. E aí, no numerador tem o número de doenças, né? No denominador, o número de expostos ou população sob risco, multiplicado por 100, porque está padronizado que o resultado seja em porcentagem. E aí, os tipos de estudos epidemiológicos podem ser descritivos e analíticos, como foi dito, né? Nos descritivos não existe grupo de comparação, né? É aquele relato de caso, é o estudo de série de casos, então não tem nenhum grupo de comparação. Só aquele estudo que tem a descrição de pessoa, tempo e lugar. E os analíticos, já existe um grupo de comparação. Eles podem ser experimentais, quando o pesquisador intervém, e os observacionais, quando o pesquisador não intervém. Como o nome já diz, ele só observa, né? Dentre os observacionais, existem o estudo transversal, estudo de coorte, estudo de caso-controle e o estudo ecológico. O tipo de estudo vai depender do objeto, do tipo de hipótese construída, do contexto ao qual o surto está inserido, vai depender também do tempo que se tem para a realização do estudo e dos recursos disponíveis, claro. Isso difere, gente, a epidemiologia de campo e a epidemiologia da pesquisa acadêmica, né? Buscamos sempre minimizar a doença e evitar perdas, ou seja, evitar os óbitos, né? Minimizar o evento na saúde da população é o principal objetivo. E aí, na prática, é possível identificar ao menos 4 vantagens estratégicas para executar um estudo epidemiológico do tipo analítico durante uma investigação de surto em andamento, né? Durante um surto, normalmente há necessidade de obter informação específica sobre os casos, adicional à informação proporcionada pela vigilância. Durante um surto também é fácil ter acesso a indivíduos sãos, né? A indivíduos que não estão doentes, que são os controles. Isso geralmente acontece nas redondezas dos casos, no trabalho de campo de busca de casos. Os resultados do estudo analítico de um surto podem trazer benefícios imediatos e concretos à comunidade e suas autoridades sanitárias. A execução do estudo analítico de um surto é uma extraordinária e estimulante experiência de capacitação em serviço para as equipes locais de saúde.
E aí, explicando um pouquinho de cada um, né, podemos entender que, por exemplo, o estudo de coorte, ele parte sempre da exposição para o desfecho, ou seja, a gente tem que investigar uma exposição, uma pessoa que está exposta a um determinado fator de risco, e aí a gente tem que acompanhar essa pessoa, né, esse caso, até ele adquirir um desfecho ou uma doença, né? Então, no estudo de coorte, tem a criação de 2 grupos de indivíduos, que são os expostos ao fator de risco em estudo e os não expostos. Daí são observados ao longo do tempo para verificar em quais ocorre o desfecho. Já o estudo transversal, né, a causa, que é a exposição ao risco, e o efeito, que é a doença, eles são observados no mesmo momento em uma população, gerando dados de prevalência de maneira objetiva. É como se fosse um retrato instantâneo da situação de saúde de uma população. O estudo ecológico, né, os dados eles se referem a grupos de pessoas e não a indivíduos. É a diferença para os outros estudos, né? A unidade de estudo aí, do estudo ecológico, é uma área geográfica. Os dados dessa área eles são comparados a outras ou no tempo, que são as séries temporais, ou pode ser ambos os tipos de estudos, né? Os dados comparados podem ser tanto no tempo como na área, no espaço. E aí, o estudo de caso-controle, ele é o mais utilizado nas investigações de surto, né? É o que a gente vai se deter com mais detalhes. Que são exemplos de estudos epidemiológicos analíticos, análise temporal, que pode ser utilizado um programa estatístico como o Join Point, que a gente consegue visualizar ao longo do tempo, né, a doença ou o evento investigado. E aí tem inflexões ao longo do tempo, que são mudanças nos padrões dos indicadores. E a análise espacial por meio da elaboração de mapas, né, que podem ser utilizados programas diversos como o SATSCAN, como o ArcMap, como o QGIS. Um estudo de caso-controle básico e racionalmente desenhado, executado e analisado, ele pode gerar respostas relevantes para o controle oportuno do surto na comunidade. Então, o estudo de caso-controle, ele parte do efeito, que é a doença, para chegar às causas, que é a exposição ao risco. É uma pesquisa retrospectiva, né, realizada a partir do fato consumado, e aí a gente faz a seguinte pergunta: quais são as causas do agravo à saúde? Esse estudo de caso-controle, ele é capaz de nos responder isso. É um estudo longitudinal, como já foi dito, geralmente retrospectivo, né? E que o ponto de partida na investigação é a doença ou desfecho. No desenho de um estudo caso-controle para investigação de surtos, é importante considerar 3 importantes aspectos: a seleção dos casos, que em geral os casos eles devem ser confirmados de acordo com a definição de caso empregada na investigação. Por isso que a gente tem que se atentar bem à definição de caso, né? Uma definição de caso bem elaborada. Um outro aspecto fundamental é a seleção dos controles. Os controles eles servem para fornecer uma medida esperada da exposição ao fator estudado, para compará-la à observada nos casos. E um terceiro aspecto é a seleção das variáveis. Dentro do possível, devemos restringir ao mínimo necessário o número de variáveis incluídas no estudo, e sua seleção ela deve estar relacionada às hipóteses geradas pelo estudo descritivo do surto. O desenho básico de um estudo caso-controle consiste na seleção de 2 grupos de pessoas da comunidade, né? Ou seja, um grupo de pessoas que tem a doença produzida pelo surto, que são os casos, e um grupo de pessoas sem a doença, que são classificados como controles.
Daí, comparamos a exposição entre os casos com a exposição entre os controles para medir a associação exposição-doença. Primeiro, selecionamos um grupo de sujeitos com a doença, que são os casos, e caracterizamos a exposição antes da doença. Em seguida, selecionamos um grupo de sujeitos sem a doença, que são os controles, e caracterizamos o status de exposição. E depois comparamos a exposição entre os casos com a exposição entre os controles, para medir a associação exposição-doença. E aí os grupos são formados com base na presença ou ausência da doença de interesse. Então, a formação dos grupos, ela se dá pela constatação de presença ou não da doença, né? Partindo do efeito para a causa, e daí se tem no delineamento, né, se tem a análise dos dados para comparar as probabilidades de expostos nos dois grupos, tanto no grupo dos casos como no grupo dos controles. As fontes principais de um estudo de caso-controle podem ser prontuários, podem ser os questionários, entrevistas e também podem ser exames laboratoriais. Para selecionar os casos, né, devem ser considerados como ideais todos os casos ou uma amostra aleatória dos casos da população em estudo, para evitar justamente um viés de seleção. Além do mais, tem que possuir critérios claros para definir a doença, né? Ainda lembrando a importância da definição de caso, porque se evita aí um viés de classificação. As fontes dos casos são serviços de saúde, né? Pode ser ambulatório, hospital, notificação compulsória, registro de doenças, ou então um grupo populacional definido, como, por exemplo, escolares, residentes de uma área geográfica específica. E as seleções de controles, né? Para que os grupos sejam comparáveis, os controles eles devem ser representativos da população de onde surgem os casos, da mesma população, né? Podendo ser de um hospital, podendo ser de um ambulatório. E aí os controles eles não devem diferir dos casos em nenhuma outra característica, exceto, claro, no aspecto de não estarem doentes e que por isso seu nível de exposição aos fatores que causam a doença é distinto. E aí, tendo esse cuidado na seleção do controle, né, partindo da mesma população dos casos e seguindo essas recomendações, evita-se, assim, um viés de seleção. E aí, gente, a seleção dos controles é provavelmente a parte mais difícil no planejamento de um estudo caso-controle. Por isso que é muito importante esse cuidado na seleção dos controles. Tanto nos casos como nos controles, investiga-se seu histórico de exposição às principais fontes e fatores suspeitos da doença, mediante a aplicação de um questionário padronizado, e os dados assim obtidos, eles são dispostos em tabelas 2x2. A estratégia básica de análise consiste na comparação da prevalência de exposição em ambos os grupos de pessoas a cada uma das fontes e fatores pesquisados. E um exemplo de tabela 2x2, né, que tem informações da doença e fator de exposição, onde a letra A corresponde aos casos expostos, a letra B aos controles, né, que são os não doentes expostos, o C são os casos não expostos, D, controles não expostos, A mais C representa o total de casos, que são os doentes. B mais D é o total de controles, ou seja, os não doentes. A mais B representa o total de expostos. C mais D, o total de não expostos. E o total de casos e controles é A mais B mais C mais D. Se um determinado fator suspeito está de fato envolvido na produção do surto da doença, então
esperamos que a prevalência de exposição a esse determinado fator seja razoavelmente mais alta nos doentes, que são os casos, do que nos não doentes, que são os controles. E aí, gente, do ponto de vista mais formal, a análise explora a presença de significância da associação entre exposição e doença, aplicando o teste estatístico Q-quadrado, que tem essa fórmula aí grande, mas é um teste bastante utilizado, né, na análise de estudos de caso controle. E, além disso, a análise epidemiológica busca quantificar a força de uma associação entre exposição e doença por meio do cálculo do odds ratio. O que é o odds ratio? Né? É o mesmo que razão de chances, né? É a divisão entre a probabilidade de ocorrência de um evento e a probabilidade de não ocorrência de um evento. É o cálculo das chances de exposição entre os casos em comparação com as chances de exposição entre os controles. E aí esses grupos podem ser, por exemplo, amostras de pessoas com ou sem uma doença, no qual se quer medir a chance dessa pessoa ter sido exposta a um determinado agente etiológico. Aqui, novamente, a tabela 2x2, só para entender a fórmula do odds ratio, né? Que é a divisão entre a chance entre os expostos, ou seja, A dividido por B, né? Essa divisão ainda está dividido pela chance entre os não expostos, que é C, que são os doentes, né? Dividido pelos não doentes. E aí dá essa fórmula aqui de multiplicação, como se fosse aqui um X entre A, D, dividido por B vezes C, né? Essa é a fórmula do odds ratio e é a fórmula que a gente vai usar nos exemplos de cálculos de estudos de caso controle. E aí é importante a gente conhecer como é a interpretação dessa razão de chances, né? Quando o odds ratio é igual a 1, sugere que há ausência de associação entre a exposição e a doença ou desfecho. Quando é maior do que 1, tem-se uma associação entre exposição e doença, né? É uma exposição de risco, tá? Possivelmente causal. E quando o odds ratio é menor do que 1, a gente fala em efeito protetor. A associação entre exposição e doença é possivelmente de proteção. Aqui são alguns exemplos de estudos de caso controle. Esse primeiro exemplo, né, foi um surto de listeriose, né, que tem uma historinha aqui para a gente acompanhar. Durante a segunda semana de um surto de listeriose, explora-se a possibilidade de que a exposição à manteiga não pasteurizada seja um fator determinante do surto. Efetua-se um estudo de caso controle com 40 casos, já está nos dando aqui a quantidade de casos, e 120 controles, ou seja, 120 não adoeceram, né? Não tiveram sintomas de listeriose. E aí os resultados são esses aqui. Foi colocada a fórmula do Q-quadrado, né? E aí, para calcular, de acordo aqui com a legenda, né? Deu 8,73 o Q-quadrado. E o odds ratio, que é essa multiplicação aqui das chances e divisão, né? Que deu 31, que é casos expostos, vezes 59, que são os controles não expostos, dividido por 61, que são os controles expostos, vezes 9, que são os casos não expostos, deu 3,3. E aí, como 8,73, que foi o Q-quadrado, é maior do que 3,84, que foi o odds ratio, o estudo de caso controle encontrou uma associação estatisticamente significativa entre o consumo de manteiga não pasteurizada e a presença de listeriose, ou seja, o P menor do que 0,05, né? Nesse caso,
a gente diz que a hipótese nula foi rejeitada. Se aceitou aí a hipótese alternativa, né? Além disso, o estudo sugere que as pessoas que consomem manteiga não pasteurizada têm, em média, 3,3 vezes o risco de apresentar listeriose do que aquelas que não consomem o produto. Isso remete à força de associação entre a exposição à manteiga não pasteurizada e a listeriose, que é o valor do odds ratio. É assim que a gente interpreta. Aqui no segundo exemplo foi um surto de DTA que aconteceu na escola profissionalizante do município de Russas, no Ceará. Esse surto eu acompanhei, né? Foi em março de 2017. Foi um dos meus primeiros surtos, assim, que eu acompanhei quando eu cheguei na Secretaria de Saúde do Estado. E o alimento consumido lá foi um almoço, onde eles comeram panqueca de frango com molho branco. E aí foi realizado um inquérito epidemiológico com 333 alunos, né? Desses alunos, adoeceram 197. Então, para a gente calcular o odds ratio, é importante a gente primeiro elaborar a tabela 2x2, né, para facilitar o nosso entendimento, a nossa visualização quanto aos doentes e os expostos, né? Na tabela 2x2, conseguimos visualizar, sempre tem informações da doença, que nesse caso foi DTA, doença transmitida por alimentos, né, os casos e os controles, que não adoeceram, e tem também a exposição à ingestão de panqueca de frango, né, os que se expuseram, que ingeriram, e os que não ingeriram, que não se expuseram. Então, aqui, de acordo com a tabela 2x2, 56 pessoas ingeriram a panqueca, mas 54 adoeceram, 2 não. E dos 277 que não ingeriram, 143 adoeceram. Então, foi um total de 197 doentes, né, por DTA, com sintomas de DTA, 136 controles que não adoeceram e um total no inquérito de 333 pessoas. E aí, para calcular o odds ratio, a gente usa aquela fórmula que é o A, 54, ou seja, pessoas que tiveram a doença e ingeriram a panqueca, multiplicado por 134, que são pessoas que não tiveram DTA, e que também não ingeriram a panqueca. Aí dividido por 2 aqui, que não tiveram DTA e ingeriram a panqueca, vezes 143, que são as pessoas que tiveram sintomas, né, da doença, casos, mas que não se expuseram. E aí deu um odds ratio de 25,2. Né? Como é que a gente interpreta esse odds ratio? A gente pode dizer que a DTA teve 25,2 vezes mais chances de acontecer em quem ingeriu panqueca de frango com molho do que quem não ingeriu, né? Nesse exemplo aqui, a gente também pode aproveitar e calcular a taxa de ataque, né? A taxa de ataque ela é calculada com a divisão entre doentes expostos, que foram 54, né? Tiveram a doença e ingeriram, dividido pelo total de pessoas expostas, né, que ingeriram a panqueca, que foi 56. E aí, 54 dividido por 56, multiplicado por 100, porque é um percentual, deu 96,4% de taxa de ataque. Então, partindo aí, que a gente já viu como é que se calcula, qual a medida de associação, como é que se interpreta um odds ratio. A gente vai partir agora para entender vantagens e limitações desse estudo, porque todos os estudos epidemiológicos têm as suas vantagens e as suas limitações. Como vantagens do estudo de caso-controle, podemos citar: ele é de baixo custo, é considerado um estudo prático de rápida execução, né? Adequado para estudar doenças raras.
tem alto poder analítico, pode examinar múltiplas exposições para a mesma doença, né, vários fatores de risco, útil para gerar hipóteses sobre novas doenças ou surtos não usuais, justamente devido a essa interação de grande número de fatores, e não é necessário o acompanhamento dos pacientes, diferentemente de um estudo de coorte, que a gente parte da exposição e acompanha o paciente até o desfecho. O estudo de caso controle é o contrário, então não precisa acompanhar os pacientes. Mas também existem algumas limitações, como, por exemplo, é um estudo inadequado para investigar exposições raras, pode ser difícil estabelecer relação temporal entre a exposição e o agravo estudado. Pode ser estudado somente um desfecho, ou seja, uma doença, né? E tem grande susceptibilidade a vieses, né? Que são aqueles confundimentos, né? Aqueles problemas que podem acontecer aí na seleção de casos e de controles, por exemplo, que é um viés de seleção. Pode ter também o viés de informação devido à memória, né? A limitação da memória de quando a gente pergunta, por exemplo, a um caso ou um controle, o que é que ele ingeriu, o que é que ele fez há dias atrás, muitas vezes ele não lembra, e aí isso está disposto a um viés de informação. E aí, como principais utilizações de estudos de caso controle, além das investigações de epidemias, esse estudo também pode ser utilizado para a eficácia de vacinas e para a eficácia de tratamentos também. Aqui são algumas experiências compartilhadas, né? Experiências que eu passei em algumas investigações. Aqui foi no município de Canindé, estado do Ceará, em março de 2018, uma reunião de planejamento para investigação de surto de melioidose, que aconteceu lá. Então, lembrando que, como foi dito no início, os passos da investigação de surtos, eles realmente ocorrem concomitantemente, né? Só que de maneira didática a gente separa em passos para vocês entenderem como se dá o processo de cada um. Mas essa reunião de planejamento é um dos primeiros passos a realizar, né? Foi a primeira aula disponibilizada aí dessa série de aulas da PROEP e que é importantíssimo para a gente engajar a equipe e para a gente realmente planejar tudo o que será feito, né, ao longo da investigação. Quantos dias a gente vai ficar, por que a gente está ali, qual é a equipe que foi, né, para auxiliar nessa investigação, se a gente vai precisar também de coleta ambiental, coleta laboratorial. Então, tem uma série de informações necessárias que já têm que ser compartilhadas na chegada ao local que você vai investigar. Aqui também, ainda, né, sobre a investigação de melioidose, no município de Canindé, que melioidose é uma doença bacteriana. Os primeiros casos de melioidose no Brasil aconteceram no município de Itajuçuoca, né, no estado do Ceará, em 2003. É uma doença de alta letalidade. E aí aconteceram aqui nesse município de Canindé 2 casos de melioidose e a gente precisou ir lá para investigar. Então aqui foram momentos de inquérito domiciliar para coleta de dados com o intuito de possibilitar a criação de evidências epidemiológicas para subsidiar a formulação das hipóteses. Então, a coleta de dados é primordial, gente, para a formulação das hipóteses, consequentemente, refinamento e estudos complementares dessas hipóteses. Aqui já foi uma etapa dessa investigação, né, ainda no mesmo local, também investigação de melioidose, que foi coleta de amostras de água e solo para evidências ambientais, né? Aquelas evidências que foram comentadas aí no início da aula, são importantíssimos para gerar as hipóteses. Aqui, por exemplo,
as amostras de solo, elas são coletadas em triplicata, né? Numa profundidade de solo de 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. Ou seja, assim, cada doença, cada agravo tem as suas particularidades que é necessário a gente conhecer antes de ir para campo. É necessário a gente estudar aquele agravo, aquela doença que a gente vai investigar, porque tem informações específicas de cada um, né? Tanto de evidências epidemiológicas, como ambientais e laboratoriais também, tá? Aqui já foi uma investigação de surto de peste bubônica no município de Baturité, em janeiro de 2019, né, que foi realizado mais inquérito domiciliar para compor as evidências epidemiológicas, onde a gente utiliza os formulários padronizados, formulários específicos para cada investigação, onde tem as variáveis necessárias para gerar as hipóteses que a gente vai precisar. Aqui foi um inquérito domiciliar e um inquérito também na unidade de saúde para coleta de dados, também com o intuito de criar essas evidências epidemiológicas e clínicas para subsidiar a formulação das hipóteses em uma investigação de raiva animal no município de Russas, Ceará, em agosto de 2017. Então, o inquérito ele pode ser realizado a nível domiciliar, como também em unidades de saúde, para a gente também buscar as evidências clínicas, além das epidemiológicas. E aqui uma investigação ainda, né, investigação de melhor-idosa, mas foi em outro município, foi em Granja, né, Granja, Ceará, foi em junho de 2017. Foram 2 casos que aconteceram lá, de uma criança e um idoso. Foi em 2017, como eu já falei. E uma das ações realizadas, além do inquérito epidemiológico, além de coleta de amostras ambientais, além das reuniões, né, as reuniões com as equipes, é o desenvolvimento de ações de educação em saúde, que é uma etapa primordial para qualquer investigação, para qualquer trabalho de campo de epidemiologia. Então, educação em saúde tem que estar presente em todas as investigações. Aqui foi uma educação em saúde para agentes comunitários de saúde, tá? Em Granja. E nessa outra foto, ações de educação em saúde para profissionais da saúde em Canindé. Então, são públicos diferentes, né? Nós temos que ter abordagens diferentes, claro, mas sempre explicando o que é que a gente foi fazer ali, sempre explicando características gerais e características específicas da doença ou do agravo investigado, né? Sempre visando a detecção rápida, precoce daquela doença naquele determinado local. Né, os profissionais de saúde têm que estar sensíveis a um diagnóstico oportuno, têm que conhecer o que está acontecendo lá no local de atuação deles, justamente para evitar que ocorram mais casos e, consequentemente, que ocorram óbitos. Então, existem também alguns desafios desse passo 8, né? Com os resultados dos estudos analíticos, torna-se necessário um outro esforço de síntese, né? Quando a gente realiza essas etapas do estudo, consegue captar, consegue organizar as evidências, né? Epidemiológicas, clínicas, laboratoriais e ambientais, e a gente faz as análises necessárias, nós precisamos compilar tudo isso, precisamos organizar, sintetizar. E aí toda a evidência disponível, ela deve ser revisada, incluindo a atualização da caracterização. Quando no estudo analítico não se conseguiu confirmar nenhuma das hipóteses levantadas, será necessário então reconsiderar os dados, levantar outros dados complementares e verificar outros modos de transmissão
e outras possíveis hipóteses. E aí, mesmo que se tenha identificado a fonte no estudo, é preciso comparar se a maior parte dos doentes foi exposta à fonte implicada e se todas as questões do surto foram adequadamente respondidas. É importante isso. E aí fica a dica, né? Para uma boa síntese das atividades, é muito importante ter o gerenciamento dessas ações. Então, primeiro, sempre lembre, comece e termine, né? Não é só começar, você tem que ir até o fim. E aí você também vai criar uma tabela 2x2, vai coletar dados suficientes, sempre lembrando de uma boa definição de caso, de uma boa descrição em tempo, pessoa e lugar. E aí, quando coletar esses dados, vai avaliar os métodos estatísticos antes de coletar os dados também, né? Quais os métodos estatísticos que você vai utilizar? Vai depender de cada surto. E aí pense quantitativamente, né? Elabore um projeto breve da investigação. Transcreva os objetivos pelos quais você está investigando e o que foi decidido na reunião de chegada. Por isso que cada passo, cada etapa é importante para compor toda a investigação de surto. E aí, devido aos desafios desta fase, né, os epidemiologistas de campo eles devem revisar os dados cuidadosamente, avaliar os dados clínicos, os dados laboratoriais e epidemiológicos característicos da doença e levantar possíveis exposições plausíveis de causar a doença. Ainda como considerações finais, como se fosse um breve resumo aqui do que a gente viu nessa aula, investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir de casos notificados, né, que podem ser clinicamente declarados ou suspeitos e seus contatos. As investigações epidemiológicas de campo iniciam-se com frequência, gente, sem hipótese clara. Geralmente requerem o uso de estudos descritivos para a formulação de hipóteses, né, que são os estudos em tempo, pessoa e lugar. Posteriormente, deverão ser testados por meio de estudos analíticos, que na maioria das vezes são utilizados estudos de caso-controle. A geração de hipóteses fornece uma base lógica para a fase analítica da investigação epidemiológica de campo, com o propósito de estabelecer as causas básicas da ocorrência do surto na população e a aplicação oportuna e efetiva de medidas de prevenção e controle definitivas. Sempre pensando nisso, né? A gente está aí para detectar e proporcionar essa aplicação efetiva das medidas de prevenção e controle. E aí, para isso, é importantíssimo, é fundamental, gente, ter uma boa integração entre a vigilância e a assistência na prática, né? Então, a oportunidade da resposta é necessária, né, antes que o evento atinja maiores dimensões. E por que essa oportunidade da resposta é fundamental? Para instituir as medidas de controle, porque dependem fundamentalmente das informações coletadas durante a investigação. Bom, é isso, né? Agradeço bastante a atenção de todos e especialmente a Proep pelo convite, essa associação que une pessoas comprometidas com a saúde pública e estimula a troca de ideias e o aperfeiçoamento profissional entre elas. Espero ter contribuído nesse passo importante da investigação de surtos, que é o passo 8. Lembrando que existem outros passos ainda adiante, né, importantes que vocês consigam acompanhar as outras aulas. Espero também ter contagiado com a minha paixão pela epidemiologia de campo, que é uma atividade tão dinâmica e complexa que proporciona resultados para efetivar ações adequadas e oportunas de prevenção e controle de doenças e agravos, sempre visando a redução de indicadores e a não ocorrência de óbitos. Muito obrigada e um forte abraço a todos.